Dia 14 de dezembro de 2020, eu acabei participando de um debate interessantíssimo com os jovens lá da região próxima ali de Marzagão, Caldas Novas, Goiás, e um deles eu tenho até o contato dele, o Eric, os outros também, mas o Eric é o estudioso lá que topou fazer o debate comigo, mas desde o início do dia eu já sentia que eu estava bem acompanhado extrafisicamente para ter um auxílio nesse debate. Isso é parapsiquismo. E outra coisa também, me veio que talvez eles estavam com a intenção dúbia, né? A intenção deles, dos rapazes que organizaram, era um bombar. Então pegaram lá um amigo nerd deles e me acharam na internet. Que coisa nova, né? Que coisa diferente, vamos bombar num podcast aí. Só que felizmente eu já sabia de tudo e eu acabei fazendo download desse debate, porque ele nem existe lá no canal deles lá, que eles proporam lá bombar, porque esses assuntos dificilmente vão bombar, né? Esses assuntos sobre a evolução da consciência, ainda mais colocando a conscienciologia em voga, né? Porque a sociedade está preocupada, é patológica, né? Está preocupada com outras coisas, está interessada em coisas menos evolutivas. Então, eu até mandei agora recentemente para o Calepino, que eu fiz essa participação, falando sobre religiosidade versus cosmovisão, um amigo dos rapazes lá, bem evangélico e erudito, estudioso da filosofia e tudo. Aí ele foi para o debate achando que eu falaria da cosmovisão filosófica, mas na verdade eu falei da cosmovisão holofilosófica, né, do paradigma consciencial, da conscienciologia. Então, vejam aí novamente esse recorte aí interessante de 2 anos atrás, 2 anos e alguns meses, que eu acabei fazendo e publicando depois o debate completo, integral, no meu canal. Vou colocar o link aí para quem quiser acompanhar também esse debate. Nesse recorte eu falei sobre a questão da consciência, né, da consciência que é a alma que todos nós somos, né, consciência, alma, self, ego, e que possuímos mais de um corpo de manifestação. E fiz a explicação também do risco, né, das pessoas que ainda estão ingerindo bebida alcoólica e ficam sendo sugadas, né, vampirizadas por consciências extrafísicas viciadas nessa energia do álcool. Então fica aí a dica para vocês assistirem. Porque precisa criar os neologismos, porque todas as consciências possuem esses fenômenos. O problema é que as pessoas têm medo de pesquisar esses parafenômenos, devido à indução social, devido à pressão social, devido à pressão da ciência material. Então, a questão da conscienciologia, ela estuda a série de existência, a reencarnação, de forma paracientífica, sem fantasia, como muita gente acaba vendo, até no espiritismo, que são coisas fantasiosas. A pessoa acha que foi determinada pessoa. Não, na conscienciologia tem um livro chamado Retrocognições, são lembranças de vidas passadas. Você tem uma holomemória, que você tem aquelas memórias de vidas passadas que estão presentes no seu paracérebro, que é um cérebro extrafísico. O problema da religião, da ciência, é que eles não entendem nada disso, ciência convencional. Eles acham que é só um corpo físico. Eles não entendem nada de holossoma, conjunto de corpos. Nós somos holossomáticos. Temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, que é o mental soma. E se a pessoa não expandir nesse processo de holossoma, que nós somos uma consciência, uma alma, um espírito complexo, vai ficar admitindo coisas como o nosso amigo Eric fica admitindo aí, que é a questão do processo filosófico, do processo religioso, do processo de monovisão desse pessoal aí que ainda não ampliou. É uma fase que a gente está passando de transição planetária. Novas consciências que fizeram o curso intermissivo na extrafiscalidade estão ressomando, reencarnando, podem até ser um de vocês aí, que podem ser intermissivistas, nem sabem que são, estão interessados por esse assunto. Então, essas pessoas, quando chegam aqui, acabam até ficando inadaptadas, porque não tem ninguém para estudar, falar sobre esses assuntos, aí podem acabar até adentrando na síndrome do estrangeiro, que eu acabei adentrando. Essa síndrome estrangeira, porque ela estudou lá, extrafisicamente, chega aqui, não tem ninguém para dialogar, e ainda não encontrou o grupo evolutivo dela, a família consciencial dela, aí ela sente aquele sentimento de banzo, como os escravos sentiam, né? Falta algo, aquele processo de melancolia intrafísica. A pessoa pode ser considerada depressiva. Tem alguns casos que a namorada
de um camarada lá que mandou uma pergunta para o Sovaldo, foi considerada psicótica por não se adaptar na vida intrafísica, foi considerada esquizofrênica porque ela tinha esse sentimento de banzo, né, que tinha que encontrar alguém que estuda o que a Conscienciologia estuda, mas ela não encontrava. O namorado foi e entrou em contato com a Conscienciologia e ela escreveu uma carta para o Sovaldo falou, não, aqui não tem nada de esquizofrenia, porque ninguém está fugindo da realidade, ela está com um raciocínio lógico aqui, ó, na carta. Então, o problema dela foi a questão da síndrome do estrangeiro dela. Então, eu vejo que esse debate é importantíssimo, porque algumas pessoas podem assistir, alguns jovens que estão perdidos por aí, e podem achar interessante esse processo de síndrome do estrangeiro, porque a pessoa se sente inadaptada dentro da família, dentro do contexto religioso, dentro do contexto mesológico, da mesologia, que vocês sabem muito bem o que é mesologia, né? O espírito do tempo, Zeitgeist. O que é o espírito do tempo hoje em dia? A molecada está perdendo tempo com maconha, detonando o cérebro físico. Eu nunca tinha visto isso. Como o pessoal, os jovens das suas idades aí, estão perdendo tempo com maconha, estão acabando com os neurônios. Isso é o Zeitgeist. Então, a religião, nesse ponto, pede que os pessoas fala que é pecado. É interessante, é aquilo, a técnica da economia de males. Mas se a pessoa já entender que ela não vai se auto-sabotar mais com droga, com cerveja, com nada, não precisa de religião para isso. Outro ponto, tem pessoas que ainda bebem bebidas alcoólicas e esquecem que existem companhias extrafísicas que querem sugar aquela energia do álcool. Isso é interessante, que muita gente não entende, e se a pessoa tiver uma clara evidência, um parapsiquismo mais desenvolvido, ela percebe todas as interferências extrafísicas. Como eu estou percebendo desde cedo hoje, tantas dificuldades que aconteceram para a gente fazer esse debate, então, isso é um processo parafenomênico da pessoa, com ela mesma. Por exemplo, eu tive esse parafenômeno da autobilocação, de me ver lá na cama com o corpo físico como consciência, como alma, espírito, acabou. Eu não preciso de cara saber mais ser da filosofia aí monovisológica ou da religião para falar que isso aí não existe. Eu passei pela experiência. Então, o que falta é a coragem evolutiva das pessoas se auto-experimentarem e saírem da monovisão aí e adquirem e adentrarem na cosmovisão de fato. Murilo Vieira Lima. César, em dezembro de 2020, participei de uma live debate com um jovem evangélico e erudito. Debatemos cosmovisão versus religiosidade. O jovem só tinha estudado a cosmovisão filosófica. Comente. Então, Murilo, você sabe que a gente tem que respeitar todo tipo de conhecimento. Eu sou a favor disso. Eu acho que todo conhecimento ele tem uma abordagem, ele tem que ser respeitado por aquela abordagem, mas o fato é que quando a gente coloca a multidimensionalidade diante de qualquer outra realidade, me parece que tudo fica muito pequeno. Você pega uma enciclopédia dessa, você tem, que eu acabei de citar no início do Calepino, você tem aí dezenas de artigos. A enciclopédia avoca para si o título de Enciclopédia da Consciência. E você vê que não tem nada de multidimensionalidade. Tangencia, mas muito pouco. Então, veja, é tudo muito pobre ainda, perante a evolução consciencial. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque, para mim, a filosofia tem muito disso. Você sabe que a filosofia tem muito de filosofice. Muita coisa que não sai de lugar nenhum e chega a lugar nenhum. A pessoa fica discutindo, às vezes, o sexo dos anjos. Não agrega nada. Entendeu? Fica só dentro ali de um processo de um oróboro, né? A pessoa fica ali sendo rebarbativa. E tem gente que se delicia com isso, entendeu? Que adora. Pega aquele filósofo, suposto filósofo, né? Na verdade um filósofo, tá, mas confusino, e quer dar sentido para o que a pessoa fala, mas às vezes a pessoa é confusina, não chega a lugar nenhum, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção, entendeu? Agora, quando a pessoa tem um processo de religião por trás, aí às vezes fica mais complicado ainda, porque aí eu sou que nem daquela frase do Lacan, né? Que você sabe o que você falou, mas você não sabe que as pessoas entenderam o que você falou, o que elas de fato escutaram. Então é isso. Às vezes o filósofo original falou uma determinada coisa, a pessoa entende outra, porque é o conceptáculo mental somático dela. Ela entende daquela forma, tudo que ela lê, ela vai puxar a brasa para aquilo que ela entende que é o mais importante, para que ela entende. Entendeu? Esse negócio do viés da interpretação é muito complexo, entendeu?
É muito complexo. Tá? Mas eu quero dizer, tem que ser respeitado. Mas eu falo para você, o filósofo, ele tem a tendência de se achar, não todos, mas muitos filósofos têm às vezes a tendência de se achar superior, porque entende. Eu vou te dizer, eu vejo muita gente confusina. Isso é o que eu vejo, entendeu? É isso.